Cruzada de Milagres com o pastor Hernani Santos. No Ministério Apostólico Gerando Vidas. Nos dias 26, 27 e 28 de outubro, às 19 horas. Traga os enfermos, os paralíticos, os desenganados pela medicina, os surdos, os cegos e os mudos. Agora, em nome de Jesus, doença, eu te dou uma ordem, pelo poder que há no nome de Jesus, saia da vista dela agora. Eu ordeno que essa enfermidade nas vistas, glaucoma agora, sai, em nome de Jesus. A sua filha está longe. Eu quero que você procure ela. Quando você a vir, aponte a mão onde ela está. Quando você ver a sua filha, vai correndo até ela. Creia que Jesus te curou. Procure ela. Vai correndo. Quando você aplaudir, glorifique. Eu quero que quem está desenganado dos médicos venha aqui à frente agora. Traga os cegos e paralíticos, os surdos. Traga mortos se tiverem. Deus está aqui. A sua bênção espera por você. Cruzada de Milagres com o pastor Hernani Santos. No Ministério Apostólico Gerando Vidas. Na Rua da Estanave, número 166. Bairro Compensa 2. Graça e paz, queridos. Hoje o nosso programa está sendo gravado especial aqui em Israel. Bem atrás de mim está Jerusalém, Jerusalém Velha ou Jerusalém Antiga, com seus muros, ali a Porta Dourada, a cúpula. E hoje, como nós estamos aqui em Israel, nós queremos abençoar vocês. Mas antes disso, nós vamos estar vendo algumas coisas da igreja, uma palavra ministrada. Inclusive, domingo passado, foi a chegada do encontro de crianças. E você vai ver agora como foi lindo esse encontro. Encontro de crianças é um dos encontros mais lindos que tem na visão celular. Onde trata, cura, liberta e vê nossas crianças crescerem já na graça, no conhecimento de Deus. Dê uma olhadinha no encontro de crianças e volte aqui comigo. E nós vamos ser muito abençoados hoje, porque hoje eu quero liberar bênçãos desde Sião, da sua casa, para a sua família, para a sua vida, em nome de Jesus. De uma semente
Você viu que coisa linda a chegada do encontro, como Deus fez uma obra tremenda nesse tremendinho, que é o encontro de crianças que nós realizamos. Nós vamos ouvir uma palavra de Deus, mas antes dessa palavra, você vai ver uma chamada para o grande congresso, ou seja, uma cruzada de milagres com o pastor Hernani Santos. Teremos uma cruzada de milagres tremendas agora no próximo domingo, no dia 26, onde eu tenho certeza que Deus fará muitos milagres. Dê uma olhadinha nessa cruzada que você vai ver que será muito importante você estar com a gente nesses 3 dias de muitos milagres. Cruzada de Milagres com o pastor Hernani Santos, no Ministério Apostólico Gerando Vidas, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, às 19 horas. Traga os enfermos, os paralíticos, os desenganados pela medicina, os surdos, os cegos e os mudos. Agora, em nome de Jesus, doença, eu te dou uma ordem, pelo poder que há no nome de Jesus, saia da vista dela agora. Eu ordeno que essa enfermidade nasça, glaucoma agora, sai, em nome de Jesus. A sua filha está longe, eu quero que você procure ela. Quando você a vir, aponte a mão onde ela está. Quando você ver a sua filha, vai correndo até ela. Creia que Jesus te curou, procure ela. Vai correndo. Quando você aplaudir, glorifique. Eu quero que quem está desenganado dos médicos venha aqui à frente agora. Traga os cegos e paralíticos, os surdos. Traga mortos se tiverem. Deus está aqui. A sua bênção espera por você. Cruzada de Milagres com o pastor Hernani Santos, no Ministério Apostólico Gerando Vidas, na Rua da Estanave, número 166, bairro Compensa 2. Nós temos sido muito abençoados nesses dias aqui, e eu quero que todas essas bênçãos venham sobre a sua vida também. E para isso agora você vai ouvir uma palavra de Deus, palavra ministrada aí em Manaus, nosso ministério. E inclusive eu espero você para esse grande evento, essa grande cruzada que nós estamos orando todos os dias, e Deus fará maravilhas no dia 26, gerando vidas em Manaus. Mas agora ouça uma palavra de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 2 e 3. Antes de eu dizer para você orar nessa noite sobre arrependimento, eu preciso te explicar o que é arrependimento. Apóstolo, eu já sei, é se arrepender. Ora, seria muito fácil, não precisaria nem de eu falar mais nada, mas tem algumas coisas que nós precisamos entender acerca disso. Primeiro que o Senhor disse assim, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Arrependimento é a porta de entrada do reino dos céus. Ninguém entrará no reino de Deus sem arrependimento. Mas o que é esse arrependimento? Ninguém chegará perto de Deus sem arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós estamos nos purificando, nos lavando no sangue de Jesus. Quando nós nos arrependemos, nós nos aproximamos de Deus. Só que tem uma coisa, queridos, arrependimento só vem mediante a convicção do pecado, a convicção do erro. Não tem como uma pessoa se arrepender se ele não tiver consciente de que ele errou, de que ele entristeceu o Senhor, de que ele ofendeu a Deus. Porém, tudo isso nós já aprendemos. A se arrepender
a vir até o altar, mas eu quero falar de um arrependimento muito mais profundo e profético, que é quando você se arrepende, não só por você, mas se arrepende por alguém. Hoje, Israel está em oração, se arrependendo pela nação, mesmo aqueles que não pecaram, mesmo aqueles que não erraram, eles vão diante de Deus hoje e começam a pedir perdão pelos pecados de toda a nação, pedir perdão pelos pecados dos seus governantes, das famílias. Quando eu estava vindo para cá hoje, lembrando do Yom Kippur, eu estava orando a Deus e dizendo: Deus, eu quero me arrepender pelos pecados do Brasil, eu quero me arrepender pela corrupção, eu quero me arrepender pela prostituição, meu Deus, eu quero me arrepender por tudo aquilo que nossa nação tem feito de errado contra o Senhor. Quando nós nos arrependemos por outra pessoa, quando nós nos arrependemos por alguém, nós estamos nos colocando na brecha perante Deus e essa pessoa, porque todo pecado é passível de condenação, todo pecado traz juízo, todo pecado, irmãos, vai trazer um peso. Então, quando uma pessoa peca e não há arrependimento, o juízo vem. Quando se trata de uma nação, a nação tem pecado, a nação tem se afastado de Deus, a nação tem cometido impiedade. Se a igreja do Senhor não se arrepender, nós vamos de mal a pior. Se não houver arrependimento, mas eu não pequei, apóstolo, eu não me corrompi, eu não prostituí. Alguém precisa se colocar na brecha. Ezequiel 22:30 diz: busquei dentre eles um homem que se pusesse na brecha perante mim e essa nação, para que eu não a destruísse, porém não encontrei ninguém. Não encontrei ninguém. Você sabe por que você é crente? Por que você é crente? Porque eu aceitei Jesus, porque alguém orou pelo seu pecado para que fosse perdoado, ou seja, alguém intercedeu por você. Não existe uma pessoa nesse mundo que tenha sido salva sem que alguém tenha suplicado pela vida dele. Mesmo quando você no desespero clamou e disse: Deus, me ajuda, antes de você fazer isso, alguém já tinha orado e dito: Deus, tem misericórdia dele. Meu Deus, salva essa pessoa. Meu Deus, perdoa os pecados. Eu sei quem orou por mim. Você sabe quem orou por você? Você sabe quem suplicou o perdão pela sua vida? Teve um caso interessante, que uma irmã, num outro país, de repente veio um peso de oração sobre a vida dela, para orar por uma outra nação, e começou a orar e chorar e gemer, numa determinada hora específica, e ela suplicou a Deus e disse: perdoa, protege, tem misericórdia. E chorou muito, clamou, depois foi dormir. No outro dia ela viu a manchete: aquele país pequeno que ela estava orando, estava sendo atacado, estavam matando muitos cristãos e muitas pessoas inocentes. Então, Deus podia defender aquele país? Claro que sim. Mas por que Deus incomodou uma intercessora que estava a quilômetros de distância? Porque Deus não age sem que alguém interceda. Deus não age sem que haja um intercessor, alguém que se arrependa por. Eu quero que Deus salve o meu pai, se arrependa por ele. Eu quero que Deus salve a minha mãe, se arrependa por ela. Eu quero que Deus liberte o Brasil, se arrependa pelo Brasil. Nós temos que ser intercessores do reino de Deus. Quando nós intercedemos, Deus, que já tinha o juízo preparado para executar na vida de alguém, ou num país, ou até no município, Deus para. Deus para, porque houve intercessão, porque houve arrependimento.
Agora, o que eu quero te falar agora é muito mais sério ainda. Um dia, eu estava orando, e de repente veio em mim um peso de oração, para pedir perdão pelos pecados dos meus antepassados. Eu disse: Deus, como pedir perdão? E eu procurei conhecer o histórico da minha árvore genealógica, dos meus avós, e eu descobri que tinha muita violência, e teve muito crime, e eu comecei a orar e disse: Deus, perdoa meu avô, Deus, perdoa meu bisavô, e comecei a orar por eles, até os meus pais. Deus não iria perdoar eles, porém, quando eu suplico perdão por um antepassado meu, eu estou encerrando a maldição que vai acompanhando a geração. Pois o Senhor disse assim: eu visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 4ª geração. Eu visitarei. Então deixa eu te falar, tem pessoas que estão sofrendo consequências hoje pelos pecados dos pais, dos avós, dos bisavós, porque ninguém intercedeu, ninguém interrompeu a maldição, e a maldição vai passando. Eu não quero ver essa maldição instalada na minha família. Meu Deus, interrompa, traga o perdão. A palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu vou interromper a maldição e virá um tempo de bênçãos. O que é se arrepender? É sentir o peso. É sentir o peso. Um dia Deus falou para Jonas, no livro de Jonas vai escrito, você conhece a história: Jonas, vá para Nínive e prega contra ela, diga que eu vou destruir aquela cidade. Jonas fugiu. Jonas é conhecido como profeta fujão. Jonas pega um barco que vai exatamente para o lado oposto onde Deus mandou. E quando Jonas está indo, olha o que acontece com alguém que está fora do plano de Deus. Quando Jonas está saindo da rota, pega o barco e vai. O que acontece com aquele barco, irmãos? Vem uma tempestade terrível. E não era comum ter tempestade ali. As pessoas ficam desesperadas e começam a lançar os seus bens, a sua prosperidade, aquilo que tinha adquirido com suor, com sacrifício, e vão jogando no mar, quando já não tinha mais o que jogar. O que eles fizeram? Alguém dentro desse barco pecou. Alguém dentro do barco fez algo muito errado. Aí eles, segundo a lei deles, para que os deuses estejam chateados com a gente. Ou seja, não é comum essa tempestade, isso é alguma coisa, isso é juízo divino. Aí lança sorte e cai sobre Jonas. Eu penso que Jonas entrou naquela cidade com o cheiro do bucho do peixe e gritando: Deus vai acabar com vocês, Deus vai matar vocês todos. Se arrependam. Deus vai levar vocês para o inferno. Se não se arrepender, vocês vão para o inferno. Eu estou doido que aconteça isso. Vão para o inferno. Se não se arrepender. Ele não queria que ninguém se arrependesse. Ele não queria isso. Mas diga comigo: arrependimento muda a rota. Mais uma vez, arrependimento muda a rota. Aquela cidade inteira, quando ouviu aquele profeta esquisito gritando pelo meio da rua que os pecados deles iam levá-los para o inferno, eles começaram a se arrepender. Até o rei, quando o rei soube
que tinha um profeta na cidade, dizendo que eles iam para o inferno. O rei se arrependeu. Jonas atravessou a cidade de ponta a ponta, parou no outro canto e esperou. Agora eu quero ver Deus destruir eles. Jonas sentou numa sombra, no calor, aliás, Deus fez uma boboreira, deu uma sombra bonita para ele. Depois veio o bicho, comeu a boboreira e ele se enfadou porque estava no sol. Ele disse: se Deus gostasse de mim, se Deus não tinha morrido, não estava passando por isso. Deus, você está com pena da boboreira, Jonas, e eu não vou ter pena desse povo que se arrependeu. A cidade inteira se converteu com a mensagem de um profeta revoltado. Por quê? Porque houve arrependimento. Deus não destruiu Nínive porque o povo se arrependeu. Ah, se toda a história fosse assim, se todos os casos fossem assim, mas teve casos que Deus derramou o juízo. Sabe por quê? Porque não tinha um para se arrepender. Você pode estar passando por uma situação que os seus antepassados passaram, que as pessoas da sua família vêm trazendo essa maldição, e você não sabe, mas hoje no Yom Kippur, hoje no dia do arrependimento, eu te digo, vamos quebrar toda a maldição hereditária pelo arrependimento. Cruzada de Milagres com o pastor Hernani Santos, no Ministério Apostólico Gerando Vidas, nos dias 26, 27 e 28 de outubro, às 19 horas. Traga os enfermos, os paralíticos, os desenganados pela medicina, os surdos, os cegos e os mudos. Agora, em nome de Jesus, doença, eu te dou uma ordem, pelo poder que há no nome de Jesus, saia da vista dela agora. Eu ordeno que essa enfermidade nas vistas, glaucoma agora, sai, em nome de Jesus. A sua filha está longe, eu quero que você procure ela. Quando você a vir, aponte a mão onde ela está. Quando você ver a sua filha, vai correndo até ela. Creia que Jesus te curou, procure ela. Vai correndo.
aqui à frente agora. Traga os cegos e paralíticos, os surdos. Traga mortos se tiverem. Deus está aqui. A sua bênção espera por você. Cruzada de Milagres com o pastor Hernani Santos, no Ministério Apostólico Gerando Vidas. Na Rua da Estanave, número 166, bairro Compensa 2. Pois é, gente, está chegando ao final desse nosso programa especial aqui desde Jerusalém. Quero te abençoar nessa hora, quero rogar ao Pai que derrame as ricas bênçãos dos céus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todos os males, que o Senhor ampare a sua fé, que o Senhor te sustente a cada dia em todas as suas guerras. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não causa dores, seja sobre a sua vida. Em o nome de Jesus, desde Jerusalém, Deus te abençoe. Beijo no coração a todos vocês. Tu és o grande amor, tu és o próprio